Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um breve comentário relacionado com a lição de número 7, que tem a temática Eu sou a ressurreição e a vida. Expressão essa dita pelo Senhor Jesus lá em João, capítulo 11, verso 25, aonde Jesus disse: Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. E por essa razão, nós temos a garantia de que um dia nós estaremos para sempre com Ele nas mansões eternas, na eternidade. O capítulo 11 de João vai nos trazer o milagre da ressurreição de Lázaro. Nós temos 3 relatos a qual o Senhor Jesus Cristo, ele opera a ressurreição de pessoas. Temos um relato relacionado com o filho da viúva de Naim, aonde Jesus, vendo ali a multidão, aquela mãe, ele sente compaixão ali daquela mulher, e ele para aquele cortejo fúnebre e ressuscita aquele moço. Outra passagem nós encontramos com Jairo, que ele vai no desespero atrás de Jesus para que curasse a sua filha, mas quando ele está com Jesus, ele recebe a notícia de que a menina já havia falecido. Mas Jesus fala para Jairo, continua crendo, né? Que ele ia até a casa de Jairo. E nós vamos ver que lá Jesus ressuscita aquela menina. E nesse registro de João, nós vamos encontrar nesse relato Jesus manifestando que a sua messianidade, que ele é o Messias, o enviado de Deus, e também a sua divindade. Ele é o Senhor da vida, e a vida, ela se sobrepõe sobre a morte. Então Jesus Cristo, através desse milagre, ele vai ratificar a doutrina da ressurreição dos justos do Antigo Testamento. Crença essa, nós vamos ver que era crida nos dias ali que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu o seu ministério terreno aqui nessa terra. Então, o propósito de Jesus. Então, Jesus havia saído de Jerusalém, passado em Betânia, e foi para além de Jordão, aonde João já havia batizado, posteriormente naquela região. Então, Jesus está no seu último ano do seu ministério. Então há uma perseguição ali dos religiosos, os líderes religiosos que queria matar Jesus. Mas ainda não havia chegado a sua hora de ele oferecer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então Jesus, quando ele sai de Betânia, nós vamos ver que Lázaro vai adoecer. E essa enfermidade, ela se agrava, porque Marta e Maria, elas ficam no desespero
de não ter socorro ali dentro da medicina, perante os medicamentos que eles tinham ali na época, e ela manda avisar Jesus, usando aquela expressão, né? Aquele a quem tu amas está enfermo, para que Jesus volte a Betânia para que curasse Lázaro. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele não vai. E ele vai revelar para os seus discípulos, né, nesse intervalo aí, que Lázaro, ele tinha morrido, mas que Jesus haveria de operar um grande milagre, e ele se alegra dos discípulos poderem, né, serem testemunha desse fato, desse evento que seria realizado quando ele voltasse para a Betânia. Então, Jesus disse que aquela enfermidade, ela seria o que? Para a glória de Deus, ali relacionado com aquele acontecimento. Por que seria para a glória de Deus? Nós vamos ver que quando Jesus esteve ali na região de Betânia, ele havia operado muitos milagres, né? Havia curado os enfermos, dado vista aos cegos. Ele havia trazido cura para muitas pessoas. Então, se Jesus voltasse e curasse Lázaro, seria mais um dos milagres que Jesus estaria realizando ali naquela região. E até mesmo com uma palavra, ele poderia repreender aquela enfermidade e Lázaro seria curado. Então, Marta e Maria, elas tinham fé em Jesus, elas acreditavam que Jesus voltaria e curaria o seu irmão. E nós vemos aqui, elas usam até uma expressão, né? Aquele a quem tu amas, né? Então Jesus, meus irmãos, ele cura as pessoas, ele opera o milagre, está relacionado com a glória de Deus. Se nós temos fé, ele cura. Se nós não temos, se ele quiser, ele vai curar do mesmo jeito, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Como nós falamos ali de duas ressurreições anteriores, nós vamos ver que a viúva ali de Naim, ninguém pediu para que ele ressuscitasse o morto. Então, mas Deus quis ressuscitar, Deus quis operar, efetuar o milagre. Então, muitos milagres ocorrem na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, na nossa jornada. Às vezes nós nem sabemos o que está acontecendo, mas Deus age no oculto, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo milagre sobre a nossa vida e sobre aqueles que nos acompanham. Outras vezes é necessário que nós creiamos e que vamos até Ele. E não perdemos a confiança. Como Jairo foi até Jesus e recebeu a notícia que não tinha mais jeito, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus diz para Jairo, continua acreditando. Então, enquanto houver esperança, continua acreditando. Porque se Deus quiser, Deus pode operar muito mais além daquilo que nós imaginamos. Se Deus, o propósito dele não for realizar, que o nome de Deus seja glorificado, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, nesse episódio, nós vamos ver que Deus tinha um propósito naquilo que ia acontecer. Embora haja um certo desapontamento, podamos usar essa expressão, o nosso comentador ele coloca aqui, né, de Marta e Maria, porque Jesus ele não volta,
né? Ele não vem, até parece que ele não se importa, mas não é isso que está acontecendo. Deus nos ama, Deus se importa conosco, só que Deus tem as suas maneiras de agir, Deus tem o seu tempo, porque nós estamos muito acostumados com o imediatismo, né? A gente quer para hoje, quer para agora, mas as coisas não são assim. Quando Deus chama Abraão para que, através dele, Sara fizesse uma grande nação, nós vamos ver que demora 25 anos para que nasça Isaac. Da mesma maneira, Davi, quando ele é ungido para ser rei sobre Israel, nós vamos ver que vai passar aproximadamente também de 25 anos até que Davi chega no trono. Então nós vamos ver, meus irmãos, que nós somos limitados e estamos no tempo que nós conhecemos como o Cronos, um tempo cronológico, o tempo dos dias, das horas, dos minutos, do segundo. E isso muitas vezes nos aflige, né? Nos leva a ficarmos demasiadamente preocupados, né? E não deveríamos, mas isso acaba acontecendo conosco porque nós somos limitados, né? Mas nós temos que entender que Deus não demora. Deus sempre, ele opera na hora certa. Porque o tempo de Deus é chamado de Kairos, né? Então, para Deus sempre é um eterno presente, porque Deus conhece todas as coisas. Deus, ele criou o tempo e ele está acima do tempo. Quando Deus determina, meus irmãos, a prova, ela passa, a bênção, ela chega, o livramento, ele acontece. Então, Deus, ele está acima do tempo. Então, nós precisamos, né, saber que a vontade de Deus, ela é soberana. Ela está sujeita, ela não está sujeita à circunstância humana, porque Deus, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele pode todas as coisas, e a sua vontade, ela sempre será cumprida. Então, o tempo divino de realizar o milagre, né, não era chegado. E nós vamos entender, dentro do contexto judaico, a demora, ela foi proposital. Por quê? Porque para os judeus, né, depois de 3 dias, não tinha mais condição de ressuscitar, não havia mais condição de vida. Então Jesus vai chegar no 4º dia. Então, para o homem, o impossível, a impossibilidade era grande, não tinha jeito mais, não tinha jeito. Mas para Jesus, tudo tem jeito. Para Jesus, tudo ele pode. Então, nós vamos ver que ele chega, né, a 4 dias depois que Lázaro já havia falecido. Então, eles presenciaram ali a doença, né? Agora era a morte e era um quadro de tristeza ali, de tristeza naquele momento. E quando Jesus chega, nós vamos ver que ele vai ter aquele primeiro encontro com Marta, né? E naquele diálogo, Marta vai dizer: olha, Senhor, se tu estivesse, ela vai usar o passado, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Aí Jesus fala: não, mas o teu irmão há de ressuscitar. Só que ela vai para a crença, né, lá de Daniel, né, que os justos vão ressuscitar para a vida eterna, né, e os ímpios para a perdição eterna. Então ela tinha essa crença, né? Mas Jesus, ele vai dizer para ela, dizendo, né, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o que Jesus vai revelar aqui, que ele é o Senhor da vida. E ele tem poder sobre a morte. Não só
nessa questão de trazer Lázaro à vida, mas trazer a doutrina da ressurreição, porque aqueles que morrerem em Cristo hão de ressuscitar num corpo glorioso e viverão para sempre com ele. Quando Jesus disse que o irmão dela haveria de ressuscitar, ela tem essa crença. Só que Jesus vai dizer para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, Jesus está dizendo que a vida está nele. E ali na cruz do Calvário, a sua ressurreição vai trazer vida para que todos aqueles que foram justos, que morreram, eles ressuscitarão o quê? Para viver eternamente com Deus. Então, Jesus, ele se identifica com aquele que tem um poder sobre a morte. Que há uma gloriosa promessa de vida eterna para aqueles que creem em Jesus, né? Porque nós temos que entender que há o homem natural, mas também, né, há a vida natural, mas há a vida eterna. A vida natural, ela pode ser cessada aqui. Só que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Esse viverá para sempre. Então, todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Então, porque há o que? A morte física. E aqueles que morrem sem Cristo, eles têm a morte física e eles enfrentarão que a morte eterna, que é a separação para sempre do Senhor. Mas aqueles que partem para a glória, deixam esse mundo em Cristo, esses não morrerão mais, porque receberão que a vida eterna. Então, quem crê em Jesus, ainda que morra fisicamente, ele não morrerá eternamente, não vai ter o que? A eterna separação, mas ele vai viver para sempre com o Senhor. Então, aqueles que morreram, né? Quem morrer em Cristo não morre mais, porque ressuscita para a eternidade. Mas quem morre sem Deus enfrenta o que? Ainda a segunda morte, que é a eterna separação de Deus e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, quando Jesus ele chega ali, naquele diálogo ali com Marta, nós vamos ver que ele traz o que? Essa doutrina, né, relacionada da ressurreição do justo, que ressuscitarão para a vida eterna. Então, a sua morte ali na cruz do Calvário, ele não só perdoa os nossos pecados, mas a sua ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo, é a esperança que todos nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com ele na eternidade. E quando ele encontra com Maria, nós vamos ver que ele manda remover a pedra, ela diz, Senhor, mas já cheira mal, né? Já cheira mal, já faz 4 dias, não tem mais jeito. Mas Jesus vai dar aquele brado, né? Lázaro, sai para fora. E aonde a morte ocorre a vida. A vida, ela sobrepõe sobre a morte. Então Lázaro, ele ressuscita. Então, o homem, ele pode ter experiência o quê? Da morte física. Mas se ele está em Cristo, ele não terá mais a morte eterna, porque ele vai ressuscitar para a vida eterna. Mas o ímpio não é assim. Ele pode enfrentar a morte física, mas ele vai ressuscitar para o desprezo eterno. Não no corpo incorruptível como justo, mas num corpo ainda corruptível, e vai sofrer o desprezo eterno ali no lago de fogo e enxofre. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deixa o quê? Ele realiza esse milagre para ilustrar uma verdade ampla e profunda, que haverá um tempo que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados e habitará com o Senhor para todo sempre.
Então, a morte física, ela separa o homem apenas dessa vida. Mas a morte espiritual é uma separação eterna do Senhor. Então, o cristão, ele pode passar pela morte física, mas ele não passa pela segunda morte, que é a morte espiritual. E quem não tem Cristo pode enfrentar a morte física. E mais na frente enfrentará o quê? A morte, né, espiritual, no sentido de ser lançado no lago de fogo, aonde eles serão atormentados eternamente. Então esse era o nosso ensino. Com o domingo nós não vamos ter a nossa tradicional aula. Eu deixo aqui o nosso resumo para que todos vocês possam aí serem aí instruídos, edificados com essa palavra. Que Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor Jesus.